Agora ele vai contar um pouquinho da história dele, como que entrou essa parte da automação residencial na sua vida, assim. Olha, é uma história que é muito legal contar, porque começa de uma forma muito natural. Lá em 2014, eu trabalhava numa empresa de painel de LED aqui na cidade, o qual o dono é muito meu amigo. E aí chegou ao fim a minha trajetória nessa empresa, foi de uma forma muito bacana também. E a partir dali eu pensei, bom, e agora? O que eu vou fazer, né? Era uma empresa de LED, né? Eu já tinha algumas coisas que eu fazia em paralelo, né? Como representante, fazia uma parte de venda, trabalhava com carro, né? Que eu sempre trabalhei com som de carro. Desde que eu te conheço, você tá na correria, né, velho? Ah, cara, sempre fui atrás. Sempre fui uma pessoa que ia atrás. E aí, eu me lembro que em 2014, quando eu encerrei minha trajetória lá, eu falei assim, bom, o que eu vou fazer agora? Preciso fazer alguma coisa. E eu sempre tive um apego por algo que me conectasse, com algo que me preenchesse. Então eu comecei a pensar, coloquei a cabeça para pensar e falei, e agora? Aí Mas no ramo de tecnologia, você fala? Ou não? Você queria um negócio para você? Eu queria um negócio para mim. Aí que entra a grande parte mais interessante. A minha cabeça me levou para pegar uma folha de sulfite, não sei de onde vem essa ideia. No momento aí, lá que eu tava... Pode fazer suas anotações aí. No momento que eu tava, eu peguei uma folha. Isso aqui sabe pra que é? Às vezes a gente tá conversando e aí vem aquele negócio que você quer falar do raciocínio, mas pra deixar o cara terminar, você manda uma anotação. Você vem aqui e anota, velho. Eu faço isso. Porque às vezes você tá falando um negócio, eu quero falar algo sobre ali. Eu peguei uma folha de sulfite. E aí? E falei assim, o que eu vou fazer? Eu falei, vou anotar na folha de sulfite algumas ideias. Coloquei número 1, número 2, número 3, até o 5. Sabe o que eu uso pra fazer isso hoje? O bloco de notas e o lembretes. Deu um negócio na cabeça, eu já corro ali, vou e anoto o plano de negócio do estúdio aqui, que é o aluguel a hora, alugar por hora, por dia, por tipo de trabalho. Já desenvolvi uns 3 produtos lá para eu vender dentro do Estúdio Mike. Na hora, assim, questão de 10 minutos. Fiz um plano de negócio. Só que no iPhone eu já pego e anoto. Porque veio a ideia ali na hora. Tem que ser, porque senão depois sai. O seu foi no papel, né? Então, você pegou o papel. Falei, preciso fazer alguma coisa. Peguei um papel, uma folha de sulfite, coloquei lá número 1, 2, 3 até o 5. Número 1, entregar currículo em alguma empresa. É o primeiro passo, né? Número 2, entregar um currículo. Abrir uma empresa de venda de painel de LED. Cara, esse negócio do currículo eu acho tão massa. Porque tem gente que fica em casa, mas nossa, não tem serviço. Mas fulano chama. Pô, às vezes, aquele emprego que você vai trabalhar nem é um emprego que você vai ficar. Mas você vai num local que às vezes tem tanto network ali, tantas outras empresas, que nem no New York, se alguém for chamar para trabalhar. Às vezes tá indo numa empresa, você nem vai ganhar tão bem ali, mas só de você estar naquele lugar, o ambiente, te gera muitas oportunidades. Ou sana e tem gente que nem sai de casa para levar um currículo, nem manda. Ou sana a preocupação momentânea de continuar honrando com todos os seus compromissos, até você sanar essa preocupação e começar a pensar no que você vai fazer. Sim. E aí eu coloquei o primeiro, era entregar currículo em alguma empresa. O segundo, abrir uma revenda de painel de LED. O terceiro, abrir um lava-jato. O quarto, abrir uma empresa de automação residencial. E o quinto, abrir uma fábrica de simulador de voo. Porque eu tinha feito o curso técnico. E no curso técnico eu fiz um TCC que foi o simulador de voo. Ah, entendi. Então eram coisas que você se apaixonava ali. Eu coloquei coisas que eu sabia fazer. Com as minhas próprias mãos. Com o conhecimento que você já tinha. Porém, a automação residencial eu nunca tinha feito. Era o desafio maior. Mas eu pensei assim, poxa, acender e apagar uma lâmpada. Coisa simples, facinho. Isso aí eu sei fazer. Ligar ali. É só acender e apagar uma lâmpada. Isso é o que estava na minha cabeça naquele momento. Eu não sei se eu vi um vídeo, se eu assisti uma reportagem, eu sei que apareceu, brotou na minha cabeça, e eu costumo dizer hoje que é propósito de Deus. Com toda certeza. Veio pra mim, escreve automação residencial. Aí eu fui lá e escrevi. Naquela época já estava em alta isso? Imagina! Você só sabia sobre. 2014, ninguém sabia o que era isso na cidade. Tava surgindo, acho que a Alexa devia estar em planejamento. Imagina, a Alexa foi em 2019. Foi depois. Isso aí foi em qual ano? 2014. 2014. 2 anos que eu tinha um churros já. Tava empreendendo aí, metendo a cara. Então, 2014, ninguém sabia, não tinha nenhuma empresa na cidade do segmento. Tinha uma que tinha um nome lá, mas que não atuava.
E que Das a pessoa coisas nem que você tava colocou aqui no papel, de automação você colocou residencial. automação mais em prática? Como é que foi essa caminhada? Então, aí coloquei os 5 itens lá e eu comecei a olhar para a folha. É tipo aquele mural de sonhos que a galera faz, Não. coloca, eu quero um carro, Não, põe era a o que eu foto ali. sabia fazer, o que eu tá. sabia fazer com as minhas mãos. Você colocou e falou, isso eu tenho que Falei, fazer eu alguma coisa consigo- Eu disso. consigo lavar carro, sei lavar carro, então eu vou pôr um lava-jato. Eu já fiz um simulador de voo, então eu vou pôr um simulador de voo. Eu já estava vendendo painel de LED, então Sim, eu sei vender né? painel de Já LED. sabe. E a automação veio na minha cabeça e eu pensei assim, pô, sei fazer também, então bora aí. E entregar o currículo era o, né, vamos entregar para ver o que que dá. E alguma coisa falou assim para mim, Deus de novo, vai na automação. Vai na automação. E aí eu olhei para a folha, falei, automação. Não sabia o que que era empreender, o que que era CNPJ, nunca tinha tido contato com isso. Cara, Não mas é tinha- uma coisa que eu falo, não precisa se preocupar com isso. Monta o negócio, testa o produto, vê como que vai ser a venda ali direto com o cliente, coloca em prática o MVP, né? E aí que Depois entra você outra- monta o entra CNPJ, outra história depois massa. você vai se preocupar com essas coisas, que isso aí é coisa que resolve, um contador vai resolver para você, um consultor, um mentor, qualquer amigo que você perguntar que tem empresa, como é que faz? O cara vai te passar um contato de alguém que vai abrir empresa para você, vai fazer esse corre. Então não se preocupa o quê? O principal, que é o produto, o processo, os clientes, procedimento, para vender isso, entendeu? Testa, venda. Aí foi pro... Eu escolhi, falei, beleza, tá escolhido. Automação residencial. Então, 2 passos. Primeiro passo, que eu iria trabalhar com a minha própria empresa. Sim, empreender. Segundo passo, o ramo. Só que as duas coisas meio que eu decidi na hora sem saber o que eu tava fazendo, porque eu fui naquela sensação do que eu sabia fazer. Se quiser comer, pode pegar aí, viu? Vou esperar a hora que você for falar que eu como. Então vai, fala aí. Aí eu olhei e falei, beleza, automação residencial e abri minha própria empresa. Ok, dia seguinte falei, bom, agora eu preciso, né, fazer acontecer. O que que eu vou fazer? E aí eu comecei, a primeira coisa que me veio na cabeça é desenvolver um equipamento, desenvolver um hardware, programar um sistema para automatizar a residência. Isso que veio na minha cabeça. E eu estava completamente errado. Por quê? Dentro do mercado de automação tem 2 caminhos. O caminho da fábrica, que fabrica o sistema, e o caminho dos instaladores, que é chamado de integrador. Porque ainda é um sistema que a pessoa não consegue instalar sozinha na sua própria casa, né? Você precisa de uma empresa para instalar, né? Sim. Até tem o que as pessoas mesmo instalam. Mas a gente vai chegar nesse tópico para a gente entender as diferenças. Sim, sim. Mas na época, lá em 2014, não tinha muito chipzinhos Wi-Fi, não tinha muito coisas nas nuvens. Era algo mais Não offline. tinha nada aquele boom ainda, né? Era algo de aplicativo. não tinha chegado muitos componentes com essa capacidade de ser menor e mais tecnológico. Então, não tinha muita coisa de Wi-Fi, era algo mais offline. Então, era quadro, era equipamentos maiores. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi desenvolve um equipamento. Eu falei, bora. Peguei, fui programar, fui desenvolver, fui pra frente do computador. E aí, primeiro Teve mês... atitude, né? Que é o primeiro passo do empreendedor. Bora, aí eu tinha seguro-desemprego ainda e tal, vamos lá, e desenvolvendo e programando, primeiro mês, aí segundo mês, desenvolvendo, programando, terceiro mês, desenvolvendo, programando, e o seguro-desemprego foi acabando. É isso aí, cara. Não pode esperar acabar para fazer alguma coisa, né? Porém, eu comecei a pensar, foi chegando perto do 6º mês, eu não estava nem perto de um MVP. Eu precisaria de mais 1 ano e olhe lá, para eu conseguir vender o produto que eu mesmo desenvolvi. E criar confiança no produto que eu mesmo desenvolvi. Porque quando você mexe com as casas das pessoas, principalmente com a luz das pessoas, você tem uma responsabilidade gigante. Sim, se ficar sem luz, a pessoa vai ligar para você. Sim. Não vai querer, vai falar, mas não é vantajoso eu ter isso instalado aqui, Exatamente. porque eu posso ir lá e ligar com a mão. E um produto que era para tornar algo extremamente fácil, se ele não for de confiança, bem projetado, bem parametrizado, ele é um produto que causa um desconforto. Entendi. Então, na época, quando eu comecei a desenvolver, eu comecei a pensar, poxa, eu vou fazer o produto, eu não estou confiando nele, não está apresentável, não tem um aplicativo, não está fácil para o cliente usar. Como que eu vou vender isso no mercado? Aí que eu fui começar a entender. No mercado da automação existe o mercado da fábrica, quem fabrica, e o mercado dos instaladores, que é chamado de uma empresa integradora. São 2 caminhos completamente diferentes.
Um é revenda e o outro é fabricante. Quem é o fabricante? É a empresa que não instala. Entendi. Quem é a revenda? É a empresa que pega da fábrica, pega do ponto de distribuição e projeta no cliente e vai lá, instala, parametriza e entrega instalado. Eu estava vendo a revenda. Eu queria ser a revenda e não a fábrica. Eu gostava de fazer o produto. Só que para você desenvolver um produto de automação residencial, você tem que ter pelo menos um investimento para manter seus custos por um Compensa ano. deixar uma Intelbras, uma empresa gigante, fabricar isso e você ser o cara que instala. É outro cenário ainda. A Intelbras não atende o mercado que eu atendo. Ah, entendi. Que aí nós vamos chegar ainda em segmentação de mercado, para você entender como que funciona. Beleza. Mas quando eu tava com isso na minha cabeça, que eu falei, vou começar, eu fui pelo caminho errado. Eu fui desenvolver, eu fui programar. Só que não era esse o caminho que eu tinha que ir. O caminho que eu tinha que ir era o caminho da revenda. Se tornar um revendedor dos produtos. Quando eu descobri isso, como que eu descobri isso? Eu comecei a me lançar em feiras e fazer contatos Feira de tecnologia. em locais que já estavam com isso muito bem implantado. Que já tinha um mercado, né? Que já tinha um mercado. E isso é São Paulo. Então eu comecei para São Paulo lá em 2014, 2015. E aí eu passei 2015 inteiro, porque eu abri o CNPJ em dezembro de 2014. Mas esse é o caminho, né, cara? Que nem eu vou agora, dia 28, na feira de franquias lá da BF. Que é onde eu preciso estar. Pra trazer o quê? Não tem Conteúdo, outra forma. Se você não técnicas, você tem que ir atrás.